Olá, bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Costa. Vamos continuar com os limites. Hoje vamos ver as interminações infinito sobre infinito. Já temos dois exercícios para fazer. Reparem, o primeiro é do mais simples. Ao substituírem o processo para chegar à indeterminação no primeiro exercício e nos outros, é substituir o x por mais infinito. Reparem, substitui em cima e em baixo. Infinito mais 3 vai dar mais infinito. Por exemplo, se têm infinitos chocolates e vos dão mais 3, continuam com infinitos. É mais ou menos a teoria. Então, este dá indeterminado. Então, um dos processos, que é até dos mais trabalhosos, mas é que por vezes o que mais se pretende é pôr o maior em evidência no numerador e no denominador. O maior no numerador é o x. Então vou colocar o x porquê? Porque o x tende para infinito. O 3 é sempre 3. Então, como o 3 não tem nenhum x, fica assim. Fica 1 sobre x. Porque, reparem, se eu fizesse x vezes 1 dava x, e x vezes 3 sobre x cortava o x e dá 3. Mesma coisa aqui em baixo. X em evidência, fica 1, mais o 2, como não tinha x, fica o inverso. Reparem, x vezes 1 dá x, x vezes 2 sobre x dava 2. Eu só vou pôr aqui, só para tirar as dúvidas, alguém que não esteja a perceber, reparem, x vezes 1 dá x mais x vezes 2 sobre x. Os x's cortam e fica x mais 2. Ou seja, o que estamos a fazer é válido. E o que é que aconteceu aqui? Cortam os x's e agora, reparem, ficamos com um limite assim. Limite quando x tende para mais infinito de 1 mais 3 sobre x, 1 mais 2 sobre x. Como o x está a tender para mais infinito, reparem, isto fica assim. Fica 1 mais 3 sobre mais infinito. Sobre 1 mais 2 sobre mais infinito. E o que é que acontece aqui? Acontece que o 3 sobre infinito, quanto é que será? Tem 3 chocolates e vão dividir por infinitas pessoas, tende para 0. O limite de uma constante é a própria constante, dá sempre 1. Então, 2 chocolates a dividir por infinitas pessoas dá 0. E o limite de 1 é 1. Então fica 1 mais 0, 1 mais 0, que dá 1. Então o limite é 1. Há um processo mais rápido, normalmente não se gosta muito, mas é admissível, tanto nos exames, que é fazer isto da seguinte maneira. Só assim muito rapidamente. Reparem, ele dá infinito sobre infinito, indeterminado. E também se costuma fazer assim. E poupa-se muitíssimo trabalho. Mas muitos professores não aceitam. Mas é válido e está previsto no programa. Então, reparem, o maior em cima é x. Ele é assintoticamente parecido a x. O maior em cima é x. E o maior em baixo também é x. Ou seja, à medida que o x aumenta de tal maneira que o 3 e o 2 são tão pequenos que se podem desprezar em relação ao x. Porque o x é tão grande e o 3 e o 2 são tão pequenos, eles podem se desprezar. Corta e dá 1. Pronto, em vez de fazer isto tudo. Mas, como vos digo, é um processo que muitos professores não aceitam. E farão como o vosso professor entender, obviamente. Ele é que achará a melhor forma. Então, ao fazer aqui, se fica infinito sobre infinito, indeterminado. Vou fazer pelo processo de escolher o maior em cima e o maior em baixo. Ao escolher o maior em cima é x ao cubo. Então fica 1 mais. Então é como se dividissem tudo pelo maior, ou seja, vão dividir tudo. Mais 3x sobre x ao cubo, mais 1 sobre x ao cubo. Sobre, agora meto o maior em baixo. Também, que é o x ao cubo. Então fica 3 mais 2x sobre x ao cubo. Ele vem até aqui baixar um bocadinho. Mais 2 sobre x ao cubo. Vamos simplificar um pouco. Então, ele fica limite a
o x ao cubo, o que é que vai acontecer? Isto tudo já posso aproveitar para eliminar um bocadinho de confusão. Os x ao cubo, obviamente, vão desaparecer, que era esse o objetivo. Então, agora fica limite quando x tende para mais infinito, que já troquei ali o zero, era mais infinito, então fica limite quando x tende para mais infinito de 1 mais 2 sobre x quadrado, porque o x, perdão, 2 sobre x, perdão, tirar aqui 2 sobre x, mais 3 sobre x quadrado, mais 1 sobre x ao cubo, sobre 3 mais 2 sobre x quadrado, mais 2 sobre x ao cubo. Então, agora vamos ver para onde é que tende cada um destes. Então, este tende para 1, porque é uma constante. Este fica 2 sobre infinito, porque o x tende para infinito, fica 2 sobre 0. 3 sobre infinito também dá 0. 1 sobre infinito também dá 0. 2 sobre infinito também dá 0, porque o x vai ser infinito, não é? O x vai ser substituído por infinito. Infinito ao cubo é infinito. Este tende para 0. Este tende para 0. Então fica, como é que fica? Fica, agora é fazer a conta. 1 mais 0 mais 0 mais 0. Sobre 3 mais 0 mais 0, que dá 1/3. Pronto, se fossem fazer daquele processo que era mais rápido, então, claro, obviamente, iria ficar uma situação bem mais simples. Vamos abrir aqui um quadrado para fazer esse limite com o processo um pouco mais rápido. Então, o limite seria assim. O limite quando x tende para mais infinito, x ao cubo mais 2x quadrado mais 3x mais 1. Então, sobre 3x ao cubo mais 2x quadrado mais 2. Pronto, ele dá indeterminado, dá infinito sobre infinito, como anteriormente. Então, agora venho e faço isto, simplesmente isto. Qual é o maior no numerador? O maior no numerador é x ao cubo. Qual é o maior no denominador? Repara, o maior é este, 3x ao cubo. Então, o que é que acontece aqui? Eles cortam e dá 1/3. Vamos pôr aqui a preto e dá 1/3. Ok? Pronto, evitava-se esta situação toda, mas também se pode perder alguma essência do limite, obviamente. Mas é um processo válido e que funciona. Então, vamos ver agora outros limites. Ok, já temos aqui os novos limites. Vamos fazer a substituição. Vai dar, obviamente, infinito sobre infinito. Se fizessem para menos infinito, nestes limites que temos estado a fazer, o processo era rigorosamente igual. Até poderiam pôr para mais e para menos infinito, não havia diferença nenhuma, exceto que iam colocar menos infinito. Então, infinito sobre infinito, vamos ao sistema. Pomos o maior em cima. Maior em cima em evidência. É como se dividíssemos todos pelo maior. Então fica 1 mais x quadrado sobre x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo sobre x em evidência em baixo, que é o maior. 1 mais 2 sobre x. Corta, aqui corta e fica 2, não é? Fica então, limite, quando x tende para mais infinito, de 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao cubo, sobre 1 mais 2 sobre x. E esqueci-me aqui do x ao quadrado que ficou. Ok? Pronto. Então, vamos ver. Ele ficou daqui, porque eu cortei. Estava x ao cubo, não é? Estava assim, x ao cubo e tinha um x em baixo. Cortei e ficou aqui um 2, ou seja, um x ao quadrado. Então vamos ver. Este tende para 0, que é o sobre infinito. Tende para 0, para 1, para 0, para 1. E este tende
para mais infinito. Ok? Então, fica mais infinito, 1 mais 0 sobre 1. Vamos só apagar isto, por isto aqui como deve ser. Não se está a ver nada de jeito. Então fica mais infinito vezes 1, que é mais infinito. Pronto. Se por acaso quisessem utilizar o outro processo, ou se puderem utilizar, então vamos ver como é que ele fica. O outro processo é um pouco mais simples. Ficaria então, limite quando x tende para mais infinito. Vou passar ao enunciado, x ao cubo mais x quadrado. Não vou fazer a indeterminação, dá infinito sobre infinito. Já fizemos ali a indeterminação. Escolhe o maior em cima. O maior em cima, que é x ao cubo. O maior em baixo, que é x. Não é? Vai haver o tal corte. Este x corta com uma das potências e fica 2. E fica então o limite, quando x tende para mais infinito, de x quadrado. Substitui o x quadrado por o x por mais infinito ao quadrado é mais infinito. Pronto, é o outro processo. Ok, então vamos ver então este aqui, o 4. Também dá infinito sobre infinito, indeterminado. Então, o maior em evidência, ou dividem tudo pelo maior, pelo x com maior potência, no numerador, x quadrado em evidência, vamos chegar um bocadinho para cá, ele ficou muito afastado. Então, x quadrado em evidência, 1 mais 1 sobre x quadrado. X ao cubo em evidência, 1 mais 2 sobre x ao cubo. Então, aqui, reparem, vai haver aqui uns cortes. Este corta com o cubo e fica 1, não é? Porque ele tem a expoente 2. Então, agora continua e vem assim. Limite quando x tende para mais infinito, de 1 mais 1 sobre x quadrado. 1 mais 2 sobre x ao cubo. Reparem, estes agora. E já me estava a esquecer outra vez aqui, do x que sobrou. Ok? Então vamos ver. Agora, eles vão tender para 1, que é uma constante. Este tende para 1 sobre infinito, que é 0. 0. 1. E este para mais infinito, que é o x tende para mais infinito. Então, agora, ao fazer as contas, fica 1 mais 0 mais infinito vezes 1 mais 0. Ou seja, que vai dar 1 sobre mais infinito. Reparem, tem um chocolate a dividir por infinito, as pessoas dá 0. Pronto, este era o resultado. Se fôssemos fazer pelo outro processo, o outro processo que é um pouco mais simples, então vamos lá ver como é que ele ficava, como é que aplicava. Ficava, então, limite, quando x tende para mais infinito, de x quadrado mais 1 sobre, este não parece 1, vamos ver, este não parece 1, vamos colocar aqui mais 1 sobre x ao cubo mais 2. Então vai infinito sobre infinito, como já sabíamos, já tínhamos feito. Então escolho o maior em cima. O maior em cima é x quadrado. E escolho o maior em baixo, que é x ao cubo. Faço o corte e sobra 1, não é? Então fica limite quando x tende para mais infinito de 1 sobre x. Fica 1 sobre mais infinito, que é 0. Pronto, os dois processos estão certos, mas um deles perde um bocadinho a essência do limite, mas continua a estar correto. Vamos ver então agora mais alguns tipos de limites. Então, já temos aqui outro tipo de limite, então vamos ver. Ao substituir vai dar infinito menos infinito,
que é indeterminado. Então, este tipo de limite, quando há raízes, é como os que fizemos no outro vídeo, tem que se multiplicar e dividir pelo conjugado. Então, vamos multiplicar e dividir pelo conjugado. Então, ao fazer isso, aparece-nos o tal caso notável, neste caso a menos b, a mais b, que é a quadrado menos b quadrado, e vai poder simplificar aqui as raízes. Então, se multipliquei, tenho que dividir pela mesma expressão, senão já não é uma expressão equivalente. Então, repara só de salientar que ficará aqui o a menos b vezes o a mais b, que é a quadrado menos b quadrado. Ok? Então, vamos ver. Ao fazer esta multiplicação pelo conjugado, apareceu-nos o caso notável. Então, fica limite quando x tende para mais infinito, raiz x quadrado mais 1, que é o a ao quadrado, menos o x, que é o b ao quadrado, sobre o restante, que tivemos que multiplicar em baixo para compensar a nossa multiplicação. O que era o objetivo cumpre-se, que é eliminar as raízes. Este quadrado corta com a raiz e fica, vamos pôr aqui em baixo, o limite, quando x tende para mais infinito, de x quadrado mais 1 menos x quadrado, sobre x quadrado mais 1 mais x. Então, vai haver aqui este corte, o x quadrado menos x quadrado desaparece e ficou o limite quando x tende para mais infinito de 1 sobre raiz quadrada de x quadrado mais 1 mais x. Agora, ao substituir o x por mais infinito, já não vai dar indeterminado. Reparem, ao substituir, fica mais infinito ao quadrado, mais 1 dentro da raiz, mais infinito. Aí, ficou muito fora. Pronto, fica lá dentro da raiz, fica a raiz de mais infinito. E reparem, a raiz, se vocês têm infinitos chocolates e fizerem a raiz quadrada, obviamente também vai dar infinito, ou seja, fica 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é 0. Ok? Pronto. Este é outro tipo de limite que tem que se multiplicar e dividir pelo conjugado. Agora, no exercício 6, reparei aqui um exercício diferente. Se fosse para mais infinito era muito parecido, mas o resultado seria outro. Dá resultados diferentes, para mais e para menos infinito. Vamos ver. Precisam-se de lembrar que, atenção, que é a raiz quadrada de x quadrado, atenção, é módulo de x. E o módulo de x, isto é uma situação muito comum, é x se o x for maior ou igual que zero. Se x maior ou igual que zero. E menos x se x menor que zero, ok? Então, só para se lembrarem, num tipo de exercício em que há uma raiz quadrada de um x quadrado, vai aparecer x se o x tender para mais infinito, ou for positivo. E vai aparecer menos x se tender para menos infinito, ou for para um número negativo, ok? Porque dentro de uma raiz quadrada nunca poderá sair um número negativo. Então vem o mesmo processo, limite quando x tende para mais infinito, isto eu posso fazer porque menos infinito ao quadrado é mais infinito. Dentro da raiz, a mesma situação, maior a evidência, ou divido tudo por x quadrado, 1 sobre x quadrado, assim, sobre x. Ok? Agora, aquele x quadrado vai sair de dentro da raiz.
Mas ele não sai como x, mas sim como módulo de x. Módulo de x vezes 1 mais 1 sobre x quadrado. Sobre x. E não se esqueçam, como o x está a tender para menos... desculpe. Que chatice aqui. Isto é menos infinito. Alterei aqui o hábito de estar sempre a fazer exercícios para mais infinito. Então, o módulo de x, não se esqueçam, neste caso, o módulo de x é menos x, porque o x tende para menos infinito. Ok? Então, fica, limite, quando x tende para menos infinito, menos x vezes 1 mais 1 sobre x quadrado sobre x. Vou só fazer aqui um risquinho para separar. Isto é vezes. Agora, corta, vai haver o corte, mas atenção, depois fica o menos 1, não é? Este corta, estes cortam. E agora vamos substituir. Ou vamos ainda simplificar mais um bocadinho. Então fica menos raiz de 1 mais 1 sobre x quadrado sobre 1. Sobre 1. Então vamos fazer este 1 de novo, que ele está muito bem. Então, a constante, o limite da constante, como se recordam, é a própria constante, tende para 1, para 0, e depois é só fazer a conta. Fica então menos raiz de 1 mais 0 sobre 1, não é? Sobre 1 não é necessário. Dá menos raiz de 1, que é menos 1. Pronto, e o limite é menos 1. Chegamos ao fim. Espero que tenham gostado do vídeo e até ao próximo vídeo.